Bom dia, irmãs e irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja conosco, amém? Com muita alegria que nós estamos aqui hoje, nessa manhã, atendendo um convite tão especial, sendo tão bem recebidos por essa igreja. No dia em que ela celebra, eu quebrei alguma coisa aqui. Já vou deixar um prejuízo, mas é o dia que ela celebra aqui o aniversário da sua Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu queria compartilhar com vocês nessa manhã um texto que nós vamos ler daqui a pouco, mas antes eu queria falar um pouco sobre a minha predileção. Eu gosto muito de história, né? Eu sou uma pessoa que sempre lidou muito com história. Eu leio muito e escuto muita história. Se você quiser me contar alguma história hoje, eu posso estar o mais ocupado na vida, eu vou parar para ouvir, porque eu sempre gosto de uma boa história. Mas eu tenho uma peculiaridade. Das histórias que eu escuto, eu sempre prefiro e gosto mais de ouvir sobre os personagens coadjuvantes, aqueles que vão ali na periferia dos fatos principais, mas que são tão importantes para a história quanto aqueles que são chamados de protagonista. Não foi à toa que quando Central do Brasil, aquele filme brasileiro com Fernanda Montenegro, concorreu ao Oscar, a minha torcida não era por ela nem pelo filme, era por Marília Pêra, que fazia a amiga dela, que dava ali todos os conselhos, não chegou nem a concorrer. Mas eu sou o cara que quando lia Turma da Mônica, esperava a história do louco, não da Mônica e do Cebolinha, entendeu? Então é desse nível de gostar de coadjuvante que eu gosto. E foi pensando nisso que eu separei hoje um texto das Escrituras de um dos evangelistas que parece, eu tenho a impressão que quando chegar no céu a gente vai trocar muita figurinha, que é Lucas, que ele também parece dar ali certa importância e lançar luz em alguns personagens que os outros evangelistas, muitas vezes, nem dão o nome. Para isso eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, onde eu vou ler a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 1. Que diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida no sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus, o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscai entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram de suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com eles. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareceram como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor está pessoalmente interessado em nos ensinar nessa manhã acerca do teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos que o Senhor nos ilumine, nos ajude a entender e a Tua palavra encontre morada em nosso coração. No nome do Teu Filho nós oramos. Amém. Nós acabamos de ler uma das últimas histórias contadas pelo evangelista Lucas. Eu falei agora há pouco que Lucas é um dos meus evangelistas preferidos, e é mesmo,
porque ele se dedica a contar, obviamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a contar a história de Jesus por meio dos encontros que Jesus vai tendo em sua caminhada. Então você vai descobrindo um Jesus que é o Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus, mas que está constantemente envolvido com pessoas. O tempo inteiro Jesus encontra alguém, para o que está fazendo, conversa com aquela pessoa, demonstra o seu interesse especialmente naquele indivíduo com quem ele está conversando, e assim segue o seu ministério. Lucas é o evangelista que está preocupado em dar nomes às pessoas que muitas vezes os outros evangelistas não nomeiam. É Lucas quem nos apresenta de maneira muito especial e destacada aquela que foi a primeira sociedade auxiliadora feminina da igreja, que são as mulheres que seguiam ali Jesus. Então, quando você olha o evangelho de Lucas, você pode dizer que está lendo ali o evangelho dos encontros, do Jesus interessado na vida das pessoas, nos seus problemas, nas suas histórias. É como se a gente estivesse saindo do ponto de vista de Jesus assim, e ele olha aquela multidão e ele não enxerga uma multidão, ele enxerga pessoas com as suas histórias e com as suas vidas pessoais, e ele está interessado em cada uma delas, enquanto ele vai ali desenvolvendo o seu ministério, pregando, realizando sinais e maravilhas. Um pouco antes desse momento que nós acabamos de ler, algumas das piores coisas que a humanidade viu acontecer, alguns dos piores sentimentos que alguém poderia ter, acabaram de acontecer também na vida dessas mulheres que aqui aparecem nesse texto. Há poucos instantes elas viram tudo o que haviam se dedicado nos últimos 3 anos ruir diante dos seus olhos. Nós estamos aqui diante daquele momento em que no domingo, depois do sacrifício de Jesus, essas mulheres que são aqui citadas e aparecem no versículo 1, chamadas apenas de elas, correndo para o túmulo onde haviam deixado Jesus para embalsamá-lo, para ungí-lo. O que aconteceu é que Jesus teve a sua morte precipitada, adiantada. Por quê? Porque ele já ia entrar o sábado, ele morreria e não daria tempo se cumprir todos os rituais mortuários para aquele homem que estava sendo sacrificado naquela cruz, porque no sábado ninguém tocaria num cadáver, ninguém poderia se envolver com essas atividades funerárias. Então tudo foi feito muito rápido, de forma que elas pudessem guardar o sábado. E aqui no domingo nós temos uma cena que ela corta e aparece já essas mulheres correndo para o túmulo, como se fossem para terminar o serviço que deveria ter sido feito ali na sexta-feira. Elas vão embalsamar Jesus e elas estão ali focadas nesse propósito. É isso que elas querem fazer. Há poucos dias elas viram o seu mestre, aquele a quem elas seguiam, simplesmente ser sacrificado numa cruz, morrer, e elas viram a multidão clamar por aquele sangue, guardaram o sábado e agora estavam dispostas a dar um enterro digno àquele homem a quem elas tanto amaram e dedicaram ali as suas vidas. É importante quando a gente vê essa cena, se é que você consegue visualizar esse momento ali daquelas mulheres chegando no túmulo e de repente elas encontram aquela pedra removida, um anjo. É um cenário que a gente acostumou a imaginar, mas imagine que você é uma dessas pessoas e você encontra esse cenário. Eu tenho certeza que dava um frio na espinha, que você talvez não soubesse o que fazer. Essas mulheres não eram mulheres quaisquer, não aparecem na história aqui. Elas têm todo um envolvimento com Jesus que Lucas faz questão de demonstrar meio que sutilmente na sua história. É como se ele tivesse decidido contar em paralelo, junto com a história de Jesus, a história dessas mulheres que seguiam Jesus. Só para a gente entender melhor, e essa cena dessas mulheres chegando no túmulo ganhar mais cor, queria que você voltasse a sua Bíblia um pouco, lá no capítulo 8 ainda do Evangelho de Lucas. Vejam quem são essas mulheres. Lucas no capítulo 8. Olhe o que Lucas nos conta acerca dessas mulheres.
Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, de quem saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então veja que essas mulheres não são curiosas que viram no Cidade Alerta de Jerusalém a notícia que morreu alguém e elas tinham que correr para o cemitério. Eram mulheres que tinham uma história, um envolvimento com Jesus. Elas aparecem no capítulo 8 de Lucas muito bem posicionadas, porque no final do capítulo 7, você vê o momento em que a mulher pecadora vem ungir os pés de Jesus e quebra aquele perfume ali nos pés de Jesus. É daí que surge esse grupo que Lucas faz questão de nomear e dizer, olha, enquanto Jesus vivia, apesar de todo mundo aqui sempre falar muito dos homens, tinha um grupo de mulheres muito importante e fundamental para que essa história acontecesse. Essa história não é construída apenas pelos personagens principais ou pelos protagonistas. Algumas pessoas que não têm tanto espaço assim nessa narrativa, tiveram uma participação importante e fundamental para que aquilo que Deus havia profetizado no Antigo Testamento se cumprisse. O que é fato quando a gente lê os evangelhos é que todas as pessoas que encontraram Jesus sofreram o impacto desse encontro. Ninguém encontra Jesus nessa história e simplesmente segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. Todos os encontros que Jesus viveu levaram a uma resposta, ou positiva, em que a pessoa abraçava essa boa notícia do Evangelho e virava um seguidor desse homem que fazia sinais, maravilhas e que pregava palavras tão transformadoras e impactantes, ou simplesmente essas pessoas viravam as costas e decidiam que não seguiriam esse Evangelho e muitas vezes se tornavam opositores desse ministério. Portanto, qualquer pessoa que encontrasse Jesus era levado a uma postura, a uma reação a esse encontro. O que nós vemos aqui é um grupo de mulheres que numa sociedade em que mulher não tinha espaço, em que mulher não tinha voz e que mulher não tinha importância, também teve aqui a sua vida sob impacto dessa boa notícia. E é interessante que Lucas faz questão de dizer que depois desses acontecimentos em que Jesus é ali ungido pela pecadora, Jesus vai ali de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e ele prega e ele anuncia, e onde ele passa ele causa impacto, ele causa transformação, e um grupo de mulheres começou a se formar e começou a ser importante para que o seu ministério se desenvolvesse. E ele diz quem são essas pessoas. São mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Mulheres que em algum momento da sua vida foram ali abençoadas pelo encontro de Jesus, que tiveram a sua necessidade atendida, que receberam uma graça, que desfrutaram de uma bênção. Sabe quando a gente tem assim, todo mundo aqui, eu acredito que tem algum momento na sua história, na sua vida, que sabe que foi Deus quem agiu, que foi uma intervenção divina, que foi uma bênção que chegou, que é algo que você não esperava, algo que tantas vezes você nem pediu, e aí Deus vem e faz, e a gente fica tão feliz, tão agradecido, que não sabe nem o que fazer. Essas mulheres sabiam o que fazer e disseram, ok, eu entendi que isso é graça, eu entendi que foi Jesus quem me libertou, foi Jesus quem me curou, por isso eu deixo tudo para trás e vou seguir esse Jesus. A outra pessoa que aparece aí é Maria Madalena, que tinha sido liberta ali de 7 demônios, todo mundo conhece Maria Madalena. Outra pessoa que viveu a sua experiência com Jesus, que foi ali liberta por Jesus e que decide simplesmente também deixar tudo para trás e virar uma seguidora de Jesus, uma discípula desse mestre. Mulheres até então que aparecem na margem da sociedade. Ninguém queria ser Maria Madalena na época, mas aí vem uma socialite. Sabe, é uma pessoa importante da sociedade. Susana, mulher de Cusa, procurador de Herodes.
Então, se você fosse dos dias de Jesus, você provavelmente já teria visto nas colunas sociais a pessoa de Suzana ali, uma fotografia dela ao lado de Amaury Júnior em algum evento. Só que Jesus chega na pecadora, Jesus chega na mulher doente e Jesus chega na mulher que era bem posicionada socialmente. E aqui você vê um grupo, uma composição de pessoas das mais diferentes personalidades que sofreram o impacto do seu encontro com Jesus. E deixam aquilo que tinham como estabilidade e muitas vezes o status que tinham diante da cidade e vão ali viver para abençoar o ministério de Jesus. E aqui o texto diz que elas davam o suporte e prestavam assistência com os seus bens. Elas estavam presentes o tempo inteiro. A gente acostumou, a sempre olhar o ministério de Jesus, Jesus sempre cercado de homens. Ali você vê o quadro da última ceia, Jesus no meio e todos os discípulos ao redor. Poucas vezes nós vemos retratado em algum lugar a figura dessas mulheres que decidiram acompanhar Jesus em toda a sua vida. Eu sei que o tema dessa igreja esse ano é um tema desafiador. Eis-me aqui. É uma composição de palavras que talvez pareça simples de ser dita, mas que implica uma série de coisas, questões e consequências que essas mulheres aqui haviam entendido. Quando elas surgem no texto de Lucas, como sendo um grupo de senhoras ou de mulheres solteiras ou de qualquer situação civil que elas apareçam aqui, mas que decidiram atender o chamado de Jesus após esse encontro. Mulheres que decidiram sair do seu conforto, da sua estabilidade, coçar o bolso muitas vezes e ali suportar aquele ministério de Cristo. São pessoas que estavam dispostas a andarem com Jesus por onde quer que Jesus andasse. E eu gosto muito de imaginar as cenas, e a cena para mim principal da história de Jesus é quando Jesus está pregando no Sermão do Monte, que aí Mateus faz questão de falar como é que era essa organização. Era Jesus aqui primeiro, os discípulos assim como se fosse numa primeira fileira, e aí tem um grupo que ele chama de seguidores e depois a multidão, Então você vê aquela gente toda ao redor de Jesus e parece que a gente tem a tendência a sempre separar quando imagina Jesus e os discípulos e talvez no máximo aquela multidão sem rosto ali atrás. Dentre os seguidores estava esse tipo de gente aqui. Sabe, gente que muitas vezes a gente não tem muitas informações, que os próprios evangelistas e autores bíblicos não registraram os desdobramentos das suas histórias, mas que acompanharam Jesus em tudo aquilo que eles faziam. Portanto, quando Suzana estava velhinha ali com seus netos, eu tenho certeza que ela lembrava dos sermões de Jesus. Neto, sabe, teve um dia que eu estava ali em Jerusalém, rapaz, Jesus parou, juntou gente assim, e ele começou a chamar os fariseus de pecadores. Já pensou que coragem, meu neto? Ele fez isso. Como se não bastasse, vinha uma mulher endemoniada, e ele tinha poder sobre os demônios. Teve um dia que eu vi Jesus andar sobre as águas, de longe, porque ele estava com os discípulos. Mas essas mulheres presenciaram Jesus curando pessoas, ressuscitando mortos, aprenderam diretamente da boca do Mestre, ouviram as palavras mais desafiadoras da boca de Jesus, viram mortos ressuscitarem. Tudo aquilo que você encontra na narrativa dos evangelhos, essas mulheres participaram e acompanharam ali de pertinho. Provavelmente elas não sabiam o que estava para acontecer, mas aproveitaram cada minuto e cada segundo em que conviveram com Jesus como se fosse uma espécie de preparação para aquilo que estava para acontecer em breve. São pessoas que decidiram atender o chamado de Jesus e que aproveitaram todo o momento de bonança em que conviveram ali com o Mestre para enfrentar os piores dias que estavam por vir. Eu gosto muito quando Jesus é abordado lá em Mateus, no capítulo 9, pelos discípulos de João Batista,
E eles perguntam: mestre, por que é que seus discípulos não jejuam? A gente vive aqui de jejum sobre jejum, é de coca, de WhatsApp, de tudo. Por que é que teus 12 não fazem jejum? E Jesus diz: olha, não faz sentido você jejuar enquanto a festa está rolando. Tá? Então assim, deixem para jejuar quando tiver motivo. Agora não tem motivo para vocês jejuarem. Essas pessoas que conviviam perto de Jesus no auge do seu ministério estavam aproveitando e muito a presença do noivo. Estavam ali se abastecendo de tudo o que precisavam, porque eles não sabiam, mas os próximos dias seriam dias bem difíceis. E essas mulheres conviveram com Jesus nos seus melhores dias. Só que teve um dia que Jesus sai, se afasta delas e vai celebrar a Páscoa somente com os 12, e elas devem ter ficado esperando, e aí quando elas reencontram Jesus, já não é mais do jeito que elas deixaram, do jeito que elas se despediram. Elas vão reaparecer na história que Lucas nos conta sobre Jesus, lá no capítulo 23, você pode voltar sua Bíblia lá, por favor. No capítulo 23, os versículos 27 e 28, nós temos a seguinte explicação: seguiu numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse-lhes: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Veja o que é contado também no versículo 49. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Jesus sobe para o monte para celebrar a Páscoa. Ali ele é traído por Judas, ele é preso, ele passa pelo seu julgamento, e a próxima vez que essas mulheres encontram Jesus já é quando ele carregava a sua cruz em direção à sua morte. E elas choram, elas lamentam, elas batem no peito. Sabe, tudo aquilo que elas viveram, para elas agora é devastador saber que precisam se separar do seu mestre. Foram tantos momentos bons, foram tantos momentos bem vividos, são tão boas as recordações. Como é que podiam fazer aquilo com um homem tão bom como Jesus? É interessante porque às vezes a gente esquece que os momentos bons que a gente vive, né, os momentos de paz, os momentos em que o noivo está presente e as coisas estão favoráveis, são os momentos que Deus dá para a gente se abastecer. É quando a gente se prepara para os dias maus, porque os dias maus virão. São palavras que o próprio Jesus nos disse: olha, vocês vão ter dias difíceis, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Provação faz parte da vida de todo mundo. Tiago escreve para a igreja: tende por motivo de toda alegria quando vocês passarem por várias provações, porque a provação da fé de vocês vai produzir perseverança, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Então a vida de todo seguidor de Jesus, todo discípulo de Cristo, discípula de Cristo, passa por provação e passa por luta. E às vezes a gente se habituou a achar que o bom momento, sabe, que a onda favorável, que o mar favorável é para sempre. A gente está sempre querendo perpetuar os bons momentos e esquece que vai vir a qualquer momento a onda, a adversidade e a provação. Esses momentos que a gente tem de respiro, sabe, de alívio e de tranquilidade, eles servem justamente para a gente recarregar as baterias, porque enquanto a gente viver aqui, vai ser difícil, não vai ser fácil. Essas mulheres, como nós estamos as chamando aqui, tiveram essa oportunidade. O que elas vão vivenciar a partir de agora só vai ser possível porque elas fizeram muito bom uso do tempo de paz em que viveram, do tempo de bonança em que viveram, do tempo de convivência em que estavam ali com Jesus. Porque agora, aqueles dias em que elas comiam com o Mestre e viam os sinais e as maravilhas e que ouviam a sua pregação,
precisava continuar vivo, mas de uma outra forma na sua mente e no seu coração, porque aquele homem agora estava sendo açoitado diante dos seus olhos. Era aquela pessoa que elas tanto amavam, que agora era arrastado pelas ruas de Jerusalém. E muitos queriam ver mesmo a sua morte e pediam que isso acontecesse de maneira mais rápida possível. Enquanto outros gritavam, se lamentavam e batiam no peito, lamentando a morte de Jesus. E aí Jesus é içado naquela cruz, é colocado junto com 2 bandidos. E aqui é muito bonito a composição que Lucas monta para nos mostrar a posição em que estavam os discípulos e essas mulheres. Ele fala que diante daquela multidão que assistia à crucificação de Cristo, os seus seguidores estavam ao longe e observavam tudo de longe. E eu fico pensando o sentimento de devastação que essas pessoas tinham ao ver aquilo diante dos olhos delas. Sabe, tenta se colocar no lugar ali de Pedro, de Tomé, de Susana, de Maria Madalena. Tenta se colocar no lugar de alguém que tentou, ou melhor, que viveu e acompanhou Jesus nos melhores dias da sua vida e que você não tinha ainda a compreensão do que estava para acontecer. Lembra que os seguidores de Jesus, apesar de ouvirem constantemente ele falar sobre ressurreição, sobre vitórias sobre a morte, se você pega ali João capítulo 14, 15, 16 e 17, Jesus só falta desenhar o que vai acontecer, mas parece que eles não tinham tanta compreensão ou tanta clareza que não entenderam do que se tratava aquela morte. Para eles o sentimento era mesmo de derrota, era mesmo de fim da linha, sabe? Devastação de alma, tristeza. E ali eles observam de longe como se não conseguissem entender o que estava acontecendo. E a gente está falando aqui de gente que convivia com Jesus, que viu muita coisa de Jesus e que agora simplesmente observa de longe e vai para casa abatida, vai guardar o sábado devastado, porque tudo aquilo que haviam planejado são pessoas que disseram: Jesus, eis-me aqui, a minha vida é sua, eu vou acompanhar o Senhor para onde o Senhor for, eu vou ver tudo, eu vou te servir com meus bens. E de repente tudo parece que saiu, que o chão saiu, sabe? Que chegou num beco sem saída, não tem mais solução. Quando a gente diz a Deus e a Jesus muitas vezes: eis-me aqui, isso não quer dizer que nós não vamos viver dias maus, não quer dizer que não vai ter dias em que parece que a gente chegou num beco sem saída, e não quer dizer que você não vai se desesperar. Sabe por quê? Porque essas pessoas viveram aqui de verdade aquela advertência que Jeremias tinha feito para a gente lá no Antigo Testamento: olha, tenham cuidado, o coração da gente é desesperadamente corrupto, nem a gente mesmo se conhece, quem vai conhecer? Então não ache que aquilo que você viveu, a sua experiência vai ser suficiente, porque vai ter dias que a coisa vai estar feia, que diante de você não vai enxergar nada, que você vai para casa abatido, que você não vai enxergar a vitória da vida sobre a morte quando você vê Jesus ali na cruz do Calvário. E aquelas pessoas vão para casa guardar o sábado, e a gente sabe que estavam devastados, tristes e abatidos e enlutados, porque depois você vai ver os encontros que Jesus tem com eles depois de ressuscitar. O clima era de devastação mesmo. Eram discípulos sofrendo, eram mulheres chorando, era Tomé isolado porque queria chorar sozinho, era cada um para o seu lado. E aqui essas mulheres não são diferentes, elas passam por isso, elas vivenciam o que é andar pelo vale da sombra da morte, só que elas não desistem daquele seu propósito, mesmo entristecidas, mesmo sem saber como as coisas vão ser. É como se elas soubessem que a gente segue e seguia alguém que era especial. Então vamos lá, domingo, assim que acabar o sábado, pega os óleos, os perfumes, aí vamos para o túmulo, porque a gente vai embalsamar Jesus, porque a gente um dia disse ele que ia segui-lo, um dia a gente falou: eis-me aqui, e nós vamos até o fim. Nós não vamos desistir.
É essa a atitude que está ali desenhada para a gente, quando a gente volta lá para Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 1. O dia nasce, essas mulheres se organizam, vamos lá, pega a tua maletinha, tua sacola, vamos lá, que assim que o dia nascer, a gente tem que estar pronta para cuidar do nosso mestre. E aí elas vão andando, aquela região de manhãzinha é frio, elas vão chegando, elas vão vendo o túmulo de longe, as coisas não estão como elas deixaram, de repente elas veem que a pedra está para o lado. Um pouco antes elas sentiram um tremor de terra, um terremoto, né, porque Mateus diz que nesse dia teve um terremoto, e aí elas vão chegando no túmulo, elas veem de longe a pedra fora do lugar, e elas veem um camarada que elas não conheciam em cima daquela pedra, luminoso, brilhoso, ou melhor, brilhante, refugindo. E elas chegam ali e meio que sem entender, sempre tem alguém mais afoito, né? O que foi que houve aqui? Cadê Jesus? E aí elas escutam a resposta que faz toda a diferença na vida delas. Por que é que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele já ressuscitou. Imagina o frio na espinha que essas mulheres sentem aqui de novo. Sabe, quando você escuta falar muito uma coisa, você até acha que acredita, mas você de verdade só acredita quando aquilo acontece. Eu penso que elas devem ter começado a chorar de uma alegria, mas sem saber onde colocar as mãos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sabe? E elas ficam ali maravilhadas com essa notícia, mas não sabem muito bem o que fazer com ela. Jesus ressuscitou. Aquela pessoa a quem a gente seguia realmente estava falando a verdade, e de um jeito que a gente não podia compreender. Ele ressuscitou. E o que é mais bonito nessa história é que você sabe que Jesus não precisava remover a pedra, né? Sabe que Jesus é aquele que ressuscitou os mortos, é aquele que a terra tremeu, é aquele que quando morreu rasgou o véu do templo de cima a baixo. Tudo que Jesus quisesse fazer, ele poderia fazer, porque ele era 100% Deus. Só que Jesus decide que aquela pedra rolaria. Sabe o que é que Jesus também decidiu? Que encontraria 2 homens desiludidos voltando para Emaús, também com os corações devastados. Sabe o que é que também Jesus fez? Jesus foi até Maria Madalena e também apareceu para ela: olha, eu sou Jesus, eu não morri, eu ressuscitei. Sabe o que Jesus também fez? Depois de encontrar os 10, Tomé não estava. E ele vai atrás de Tomé. Tomé, tu não acredita, mas olha aqui. Olha aqui as marcas. Você disse que precisava ver as marcas. Eu estou mostrando. Jesus é aquele que não encontra a gente por acaso. Aquelas mulheres descobrem naquele dia mais importante da vida delas, que aquele encontro lá no capítulo 8 ou antes, não foi um encontro que elas estavam andando na rua e simplesmente encontraram com Jesus. Elas descobrem que todo o movimento de Jesus é de Jesus para a gente. O tempo inteiro Jesus está vindo ao nosso encontro. O tempo inteiro Jesus não está desistindo dos seus. O tempo inteiro Jesus está nos chamando. O tempo inteiro Jesus está removendo as pedras para que você veja que Ele não está morto. Ele está indo atrás de você mesmo que você não acredite. Ele está expondo as suas cicatrizes para que você saiba quem Ele é. Ele está indo te encontrar no caminho para Emaús, desiludidos e sem esperança. Jesus está em constante movimento em nossa direção. Então, quando eu digo a Jesus, eis-me aqui, eu não estou simplesmente respondendo a um encontro do acaso que eu encontrei uma pessoa conhecida na rua. Eu estou finalmente entendendo que Jesus está me perseguindo com a sua graça e a sua misericórdia por todos os lados. É simplesmente uma rendição. É simplesmente a compreensão de que não existe mais possibilidade para onde fugir. Jesus, eu me rendo, eis-me aqui. Eu entendo que tudo isso é movimento do Senhor na minha direção. E aqui essas mulheres descobrem isso,
e descobrem aquilo que faz sentido para toda a existência humana. É aqui que a gente vê essas mulheres entendendo e ensinando para a gente que eternidade é que nos dá sentido para viver aqui. Sabe que toda a mensagem do Evangelho, toda a mensagem das Escrituras Sagradas da Bíblia não fariam sentido se Jesus não houvesse vencido a morte. Depois que Jesus volta aos céus, e isso é uma coisa bem interessante, tem muito sofrimento quando Jesus morre, certo? Mas você viu alguém chorar quando Jesus é assunto aos céus? Não mais. Sabe por quê? Porque o que causa desolação na gente é a angústia da morte. É simplesmente não saber lidar com o fato da separação, é a desesperança. E quando a gente lembra e reconhece que Jesus venceu a morte, que Ele é o primogênito dentre os mortos, que Ele garante para nós a ressurreição e a vida da gente passa a ter sentido. Sabe, a missão que a gente assumiu quando disse a Jesus, eu estou aqui, conta comigo, ganha sentido, porque ela não tem fim naquilo que eu toco, naquilo que eu vejo, ou somente nessa vida que eu experimento, às vezes tão sofrida e doída, mas ela lança o meu olho para além daquilo que eu posso enxergar, ela lança o meu olho para aquilo que é eterno, e eternidade é algo que traz sentido para a vida da gente. E a gente só pode contar com eternidade por causa dessa ressurreição. Por isso que a vitória de Jesus sobre a morte faz toda a diferença na nossa vida aqui e agora, porque deixa de ser isso aqui somente. Sabe, eu deixo de correr atrás do vento, como diria o sábio de Eclesiastes. Eu começo a entender que a vida realmente vale a pena, mas não porque tem um final feliz de filme, sabe, com um pôr do sol belo. Não é isso. É simplesmente porque as coisas não acabam aqui. Foi isso que Susana aprendeu, foi isso que Maria Madalena aprendeu, Joana, Maria, a mãe de Jesus. Essas mulheres que aparentemente eram coadjuvantes dessa história foram fundamentais para que até os apóstolos entendessem o que havia acontecido. Olha, Jesus ressuscitou. Elas deram essa notícia que transformaria a história da raça humana e que daria sentido à Igreja de Cristo. É por isso que nós hoje estamos aqui, tantos anos depois, agradecendo a Deus pela organização de mais um grupo de mulheres que um dia disse, eis-me aqui, pode contar comigo, Senhor. E assim como um grupo de mulheres como a SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina, muitos de nós aqui já dissemos a Jesus, eis-me aqui, conte comigo. E já vivemos bons dias, ou estamos vivendo bons dias. Esses bons dias precisam servir de bateria para a gente quando vierem os maus dias, quando as provações vierem, porque aquele que segue Jesus, aquele que aceita a missão, vai passar por dias bem difíceis também. Mas não deve esquecer que Jesus disse, não se preocupe, porque eu venci o mundo. Vocês, assim como aquelas mulheres, como essas mulheres, que um dia disseram, eis-me aqui, estejam preparados, mas tenham sempre a esperança, porque eu também venci a morte. E é isso que dá sentido à vida. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo espaço, reverendos, bom dia.